Olá, bom dia. Atrasei 3 minutos, mas estou aqui. Vamos fazer hoje a continuidade da sessão da semana passada, que apesar de eu ter conseguido gravar, ainda tem sempre muito pano para manga e a gente sempre acaba falando sobre vários outros temas também, conversando aqui com vocês, mas vamos continuar com a síndrome metabólica. Eu vou chamar logo o Júlio, vai ser Júlio, doutora Cristina. Vamos lá para a gente... Aqui, Júlio. Já chamei você, Júlio, e doutora Cristina. Também já foi. Vamos lá. Aí ele aí. Bom dia. Bom, Júlio, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Ótimo. bom. Vou mandar vamos uns lá, aviãozinhos aqui. Pode né? mandar. Eu Pode estava O meu não dizendo... tá aí. esses 3 minutos aí a gente ganha no final. Gente, a gente precisa marcar a hora. Hoje em dia o negócio está ficando feio. Então, a gente está começando 7h03. Quando for mais ou menos umas 8 horas, eu vou sinalizar para vocês aqui, ó, para a gente... 8 horas da manhã aí, né? Porque pra Da gente, manhã, 8h05. isso mesmo. Boa noite, Os doutora. meus aviões, os aviõezinhos de vocês estão indo? Eu ponho para um monte de gente, aí depois dá uma mensagem que não foi o aviãozinho? Eu Vou recebo, mandar. inclusive, eu recebo Ah, eu mando. aviãozinho. Agora foi. Foi? Ó, eu vou botar aqui também os aviões. Acho que eu ponho muita gente de uma vez. Aham. Eu vou mandar uns Mandei aqui uma aviões. leva. Vou mandar outra Já leva. foi. Muito Pois bom. é, Onde- semana passada, no fim das contas, eu consegui salvar. Gente, eu assisti do Super Nutridos, o Trigo Moderno, ontem, achei muito legal, curti muito. É Achei bem legal a bacana. série. Eu achei bem bacana, eu achei que é explicado, é bem ilustrado, sabe assim, você passa, e uma linguagem acessível para todo mundo, com muitas fotos, a gente se vê assim, a gente se percebe, é muito legal, curti. Eles têm vários, né? Tem as gorduras artificiais. Eu não sei quantos eles já publicaram, acho que uns 3, São né? 5. Tem o de açúcar, 2 partes. Aí tem o carboidrato moderno, tem as gorduras artificiais e o do trigo, 5. O do trigo, eu tô doida para ver o Júlio Aí lá, tem uma série de outros, né? Mas desses documentários maiores... eu tô doida para ver você por lá. Ontem eu vi a Vida Simples Low Carb, doutora Cristina eu já vi também por lá. Muito legal ela falando da experiência dela. É Beta o nome dela, né? Ela falando da Isso, experiência Beta Franco. dela. E com o glúten, né, na vida dela e do filho. Muito interessante. Bastante depoimento. Achei massa. Vale a pena. O dia que vier a calhar e precisar da minha contribuição, eu estou disponível. Ah, vai, porque você vai. Chega lá, assim, várias pessoas, vocês viram, né? Mas as pessoas que não viram são várias especialidades falando ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. E a linguagem é sempre a mesma. Não é um negócio que seja chato nem cansativo, porque vai ao mesmo tempo misturando com um monte de fotos, e você é explicado como que a sua linguagem é ótima também. Então, acho que no dia que rolar vai ser massa. Ótimo. Muito bom. Tô acabando meus aviãozinhos e hoje é o quê? Síndrome metabólica parte 2. Então, A gente pensou que tinha perdido, né, da semana passada, mas não perdemos. É bom que a gente pode até ampliar, né, essa disponibilidade, vamos dizer assim, né, que muitas vezes as pessoas ouvem falar da síndrome metabólica e não sabem o que é, não imaginam o que é o diagnóstico, e até, de certa forma, surpreende alguns colegas médicos e nutricionistas também não terem familiaridade com esse diagnóstico, né? Sempre acaba ficando nos sintomas ou nos marcadores que indicam a síndrome metabólica, tratando pontualmente, mas sem uma visão mais abrangente, né, do que é a síndrome e de que forma que pode contribuir ali com a saúde do paciente, né, uma intervenção que seja adequada para toda a síndrome, não pontualmente cada marcador, né, doutora? exatamente. E a gente vem aqui fazer live, tudo mais preocupado
que por causa do número de pessoas, né, que está com síndrome metabólica hoje em dia, eu estava vendo, eu esqueci, agora eu estava lendo a estatística recentemente, não lembro os números exatos, mas nós estamos com mais de 60% da população acima do peso, né? E síndrome metabólica tem tudo a ver com ganho de peso, né? Então, vamos dar uma passadinha aqui só para situar o que nós falamos no começo da live passada, como que se faz o diagnóstico. Então, a cintura aumentada, que é crítico para homem acima de 102 e para mulher acima de 88. A cintura super adequada que a gente deveria ter é mais ou menos a metade da nossa altura, se bem que eu acho esse parâmetro apertado, não sei a opinião de vocês. Poucas pessoas a gente vê que consegue chegar nesse número. A mulher, né? Homem é praticamente impossível ter esta conformação, metade da altura. A não ser que ele seja halterofilista, que tenha zero alguma coisa de gordura, mas eu vejo algumas mulheres conseguem chegar nesse patamar quando estão bem magras, bem emagrecidas. Então, eu acho um pouco esse parâmetro para a gente trabalhar, eu até prefiro que o paciente não pergunte o quanto é normal, senão eu tenho que responder e é complicado. Mas eu gosto desse número abaixo de 88, né, que é factível. Aí, muitas vezes, a paciente, principalmente, que é o parâmetro aí para a mulher, muitas vezes a paciente consegue chegar nesse número e aí vê que consegue ir além, né? Mas você colocar uma meta que ela se encoraje, né, e vê que é possível buscar, é legal. E depois, quando chega ali na meta, brincando aqui, a gente dobra a meta. Dobra a meta. Exatamente. Que mais além da cintura? A pressão arterial 13 por 8,5, um dos componentes da síndrome metabólica. O HDL, que tem que ser maior que 40 para homens ou maior que 50 para mulheres. A glicemia em jejum, que nos parâmetros da Sociedade Brasileira de Endocrinologia é 110. E o triglicérides 150. Então, tem que ter 3 desses 5 critérios que eu mencionei. Tendo 3 deles, fecha, então, critério para você diagnosticar o paciente com síndrome metabólica. Mas tem outros dados que a gente vê sempre associado, que é, por exemplo, o ultrassom com gordura no fígado ou a chamada esteatose hepática. Ontem, por exemplo, eu atendi uma moça com acantose nigricans, com 26 anos. Ela tinha obesidade e acantose nigricans. Como a síndrome metabólica, na tradução, ela é uma situação que significa resistência insulínica, e resistência insulínica é hiperinsulinemia, e a acantose nigricans é a hiperinsulinemia traduzida na pele, aquela pele escurecida e aveludada. A expressão visual, né? Exato. A expressão na pele da resistência insulínica. Então, meio que, claro que a gente vai procurar o HDL, o triglicérides, vai medir a pressão, óbvio, vai ver a glicemia. A cintura é bastante claro para a gente que atende paciente, a gente tem meio que olho clínico, né, para cintura de 88 na mulher e 102 no homem. Mas esse paciente que chega jovem com obesidade e acantose nigricans já tem síndrome metabólica, né? Não precisa nem olhar os exames se quiser bater o martelo, né? E isso era uma condição um tanto incomum antigamente, numa época que eu nem vivi, né? Mas eu leio os relatos. E também a gente pega foto, né? Foto das praias brasileiras. E o pessoal relata que era comum você passar a vida sem ganhar muito peso, né? O corpo muda, não tem como o nosso corpo não mudar, é o processo de envelhecimento. Mas era comum as pessoas não passarem por obesidade ao longo da vida, até o começo do século XX, né? Agora tá difícil, pergunta para alguém que nasceu e morreu e não passou por obesidade, ou pelo menos um sobrepeso maior. Como isso aí está cada vez mais raro, uma pessoa fazer essa trajetória, as pessoas acabam encontrando com a síndrome metabólica no meio do caminho. E aí ou elas caem numa orientação, seja aqui no Instagram, ou por médico, nutricionista,
ou elas vão se encaminhando para diabetes. Por isso que nós estamos com uma estatística de diabetes aí entre 15% e 20% da população, que é muita gente, e isso não É muita existia gente. antigamente. E Nossa, assim, gente. muitas vezes a gente vai acreditar a falta de informação, esse quadro que evolui até chegar no diabetes. Mas é muito comum, eu percebo no consultório, pacientes de boa formação, de boa situação econômica, social, e que chega no consultório com essa desinformação, né? Com o diabetes tipo 2 já bem expressado, que você vê que depois de um longo curso da síndrome metabólica, da resistência insulínica, que daí tem o diagnóstico já de um diabetes com uma elevação da glicemia em jejum, já para patamares acima de 200, onde já fica preocupante, com hemoglobina glicosilada de mais de 9. Então, é muito comum, infelizmente, chegar um paciente com um bom nível de informação, de formação socioeconômica também, e desenvolvendo esse quadro, porque a gente pode acreditar a falta de informação, a gente pode acreditar a alimentação barata, rica em carboidrato, esse desenrolar da doença. Mas para o paciente que teria, teoricamente, condições de evitar chegar a expressar a doença, é porque faltou informação de qualidade no meio desse caminho. A gente fica falando disso aqui todo dia no Instagram e muitas outras pessoas, né? Você vê quem vocês seguem, quem eu sigo, é tudo gente que fica papagaiando o dia inteiro no Instagram sobre isso. E às vezes eu penso, gente, será que o povo vai querer ouvir a gente de novo sobre esse assunto? Eles vão mandar a gente embora. Mas a verdade é que tudo isso, todo esse monte de gente falando disso, a notícia ainda é muito pouco falada. Porque você acha que a maioria dessas pessoas que têm síndrome metabólica estão bancando esse querer? Eu tudo bem, eu sei isso aí, mas eu quero viver assim? Eu duvido, eu acho que, sei lá, uns 15% sim. Mas a maioria só está nessa situação porque não sabe. E isso é angustiante. Porque você tem, assim, pensar que diabetes é uma doença de escolha, que coisa louca isso. e o pior é que a pessoa fala assim, eu já fiz de tudo. Só que já fez de tudo dentro do espectro que ela entende de tudo, né? O tudo Exatamente. dela ele é muito limitado. Deixou de fazer um monte de coisa e fala assim, não tem jeito que eu já fiz de tudo. Fez de tudo que foi orientado, mas foi orientado de forma equivocada. Exatamente. Esse final de semana eu estava com uma amiga e ela tem obesidade, ela tem a cintura completamente avantajada e ela de vez em quando ela tem problema de saúde, e ela chegou aqui em casa e a gente estava conversando. Ela disse: menina, você vê, minha genética é horrível, porque eu tô muito cansada, minha pressão tá alta, eu já tive um problema aqui na artéria, tô com gordura aqui. E encontraram como foi, eu fiz, a minha pressão é super alta, mas é tudo da minha família. Meu pai é assim, meu irmão é assim. Essa genética é fogo. Eu não sei, não. Eu não sei. Aí eu olhei para ela assim, eu disse, mas vem cá. Mas você faz o que para controlar? Não, eu tô com diabetes, ela tá com diabetes. Aí ela me disse assim: meu exame de açúcar deu alto. Eu disse, mas deu alto quanto? Ela disse, olha, deu alto. Eu sei que eu já devo estar diabética, é genética. E ela insistiu nesse assunto. Aí eu disse a ela, mas vem cá, por que você não para então de comer açúcar, melhora a sua alimentação? Eu vou tentar, mas aí tem a genética que vem. Então, quer Mas dizer, olha, você sabe que duro. o pessoal da filosofia fala que racionalização é a pior coisa que existe, porque você explica qualquer coisa que você quiser racionalizando. Qualquer coisa é possível se você racionalizar. É verdade, a genética, ela determina isso, só que a genética é apenas um potencial. Você consegue não desencadear esse potencial. Então, ninguém vai conseguir convencê-la, até porque está errado dizer que não é a genética. Só que você pode guardar essa genética dentro de você sem se manifestar. É o estilo de vida que E ela me manifesta. olhava comendo e ela dizia, parecia que eu era uma pessoa do outro mundo na frente dela. Que ela me olhava comendo, ela falava: Mas é. mas você só come isso? Você só come, eu só tô vendo você comer carne. Eu digo, gente, É outro mundo. Mas olha, Eu brinco, né, doutor? Eu tenho até um postzinho que eu brinco.
começa com G e termina com A. Eu deixo todos os pontinhos aqui. Eu até brinco assim, aquilo que você compartilha com a sua família, né? Vem de pai para filhos, de pais para filhos, vem de avós para os pais e vai para os filhos e vai chegar nos netos também, e que bagunça toda a sua saúde. O que é isso, né? Aí quando a pessoa vai tentar preencher, não cabe genética, porque a palavra é geladeira, né? Olha A só. família compartilha o que tem dentro da geladeira, geração para geração. E aí essa geladeira que foi compartilhada é o que leva a esse quadro da síndrome metabólica na imensa maioria dos casos. Aquele chato Exato. dentro de casa que não compartilha muito dessa história da geladeira é o que se salva normalmente, né? É o ponto fora da curva que está ali dentro de casa, que é o revoltado, que é o sabichão, que é o que lê mais, que é o que quer ser o diferente e não tem essa genética, né, Exatamente. disparada porque não compartilhou da geladeira. Tá? Mas eu acho que em vez de genética, a gente tinha que prestar atenção na geladeira também. Exatamente. E pode falar, Vanessa. Não, é completo. Eu fiquei pensando, né? Começa com G e termina com A. Onde é que ele vai Eu querer também chegar? estava. Eu também estava pensando onde que ele queria chegar. Eu cheguei na genética, compartilha com a família. Não, e olha, eu juro que nesse fim de semana eu fiquei com pena de não ser nutricionista, não ser médica, não ser alguma, porque eu tentava falar, mas era, sabe aquela pessoa que cai no descrédito? Porque ela, como quem diz assim, você está cuidando da sua alimentação, mas você é o quê, né? Assim, então, assim, eu tentava explicar para ela, mas eu não tinha, já estava tão próprio na cabeça dela, ela é uma pessoa mais nova do que eu. Você olha e você diz assim, poxa vida, como é que escolhe esse tipo de coisa? E os filhos adolescentes já, e buscando se alimentar bem, e ela culpando a genética, e ela vai culpar a genética para sempre, e tá cada hora aparecendo um negócio, sabe assim? Mas eu tenho uma paciente que tem melhorado muito, vários aspectos, ela tem síndrome metabólica, já está tratada direitinho. E aí, no departamento que ela trabalha agora, de forma pejorativa, o apelido dela virou médica. Ó, lá vem a médica. Porque ela é tão preocupada, né? Queria levar aquela informação adiante e se torna chata. Né? Porque as pessoas não querem entender. É aquela o que velha ela tá história. Olha, isso aí é a coisa mais certa que tem. A parteira só dá à luz a mulher grávida. É verdade. Se a pessoa não chega para você grávida, ó, e eu vou te falar, nem paciente que vem com nódulo de tireoide para eu ver, e com uma baita cintura, e aparece uma glicemia de 110, ele veio aqui ver o nódulo de tireoide. Até eu, que sou endocrinologista, na frente dele, fico nessa impotência que a Vanessa está dizendo aí, que ficou na frente da amiga dela, porque ele não veio para eu falar de síndrome metabólica. O ouvido dele é totalmente diferente do ouvido do paciente remédio, que foi lá porque está preocupado, que está ficando diabético. Não dá muito certo você querer abordar uma pessoa que já não veio grávido da ideia. Exatamente. Você disse não dá muito certo. Grávido da ideia. Grávido da ideia. Vou adotar. Você só dá à luz a criança se a pessoa chegou grávida. Mas, gente, incrível. A gente aqui é desse mesmo métier de dieta e tudo. Então, gente meio que já sabe um que o outro vai falar, né? Mas esse livro que eu ainda estou para terminar, que é o Eat Like the Animals, é interessante porque esses caras, eles não são médicos que estão tratando gente. Então, eles não têm interesse em propagar essa dieta ou aquelas. Eles estão só buscando escarafunchando a verdade. E agora eu estou na parte do livro que ele está dizendo o que a comida processada faz. Gente, até para eu que já estudo isso há anos, é diferente um pesquisador falando do que nós, profissionais de saúde que lidamos com gente. Gente, eles abrindo assim os rótulos e falando, por exemplo, ó, tem um saborizante que está na cerveja, numa cerveja alemã. E ele também está presente na banana de maneira natural, nessa cerveja de maneira natural também, na fermentação,
porque na Alemanha parece que tem uma questão que é proibido colocar coisas artificiais na cerveja. E ele é um componente que está em alta quantidade em comida processada. Tem um nome horrível lá, dá até medo de comer. Mas a quantidade, ela importa também. Então não adianta você falar assim, olha, é a mesma coisa que tem na banana, tem no seu bolinho. Só que nós fomos projetados para lidar com aquela quantidade no meio de fibra, no meio de água que tem lá na banana. A gente não foi projetado para lidar da maneira que isso é colocado no bolinho. E por aí ele vai desvendando que a comida processada, ela vira um Frankenstein. A gente não consegue lidar com ela. E foi uma gratíssima surpresa chegar nesse capítulo 11, que é o capítulo mais importante do livro. E sabe quem é o protagonista mais importante? Quem deu a luz pro Raubenheimer e pro... Esqueci o nome do outro lá, Steven e o Raubenheimer. Quem deu a luz na informação mais importante, e ele faz a referência no livro, claro, a essa pessoa, o Carlos Monteiro, que é o nosso pesquisador brasileiro da USP. De formação ele é médico, mas ele é da saúde pública e trabalha no departamento de nutrição. Ele é a pessoa que escreveu um dos melhores guias para alimentação populacional do mundo, que é o Guia Brasileiro para a População. Olha só. É de 2018. E que hoje já começa a ser malhado, principalmente pela indústria farmacêutica. Pois o Guia Alimentar Brasileiro, qual é o grande defeito dele? Ele prega comida de verdade, minimamente processada. Ele nem usa a expressão comida de verdade. Ele coloca comida minimamente processada. Né? Ele fala no livro que... Olha que interessante, que ele falou assim, as espécies, né, por exemplo, o babuíno e tal, quando eles comem uma comida diluída em proteína, eles também engordam. Diluir, quer dizer, comer uma comida que tem muita gordura e carboidrato e pouca proteína, como tem aquela teoria da protein leverage, que é a alavancagem proteica, essas espécies, quase todas, os babuínos, nós, os ratos, os gafanhotos, a gente vai comer até bater a meta proteica. Então, se a comida é diluída em proteína, você vai comendo, porque você vai precisar de chegar na meta proteica. E aí você acaba estourando em gordura e carboidrato, porque você tem que chegar na meta proteica. Aí ele falou assim, mas por que os babuínos estouram isso com fruta e, portanto, não chegam a... Como que ele falou? E por que nós não estouramos com fruta? Nós não engordamos demais com fruta. Se expuser, por exemplo, os Okinawas lá no Japão, aí come um monte de batata, então é diluído em proteína e vai ficar muito gordo, né? Por que os macacos ficam assim e nós não? Vamos ver se eu lembro a explicação, eu li isso ontem. Ele fala que nós não temos a capacidade no intestino grosso, como o do macaco, é um saco cheio de bactéria. É um saco muito maior, capaz de lidar com uma quantidade de fibra enorme. Então, o babuíno consegue comer um monte de manga que a gente não consegue. Então, não vai dar para a gente ficar obeso com manga. E outra, eles têm bactérias capazes de transformar fibra em algo energético. Para nós, fibra não é energético. Então, dado isso, a gente não consegue engordar com essas coisas. E aí ele falou, então não responde a nossa pergunta do porquê nós engordamos comendo comida diluída em proteína. E aí eles ficaram perdidos por um tempo, até que ele abriu a caixa de e-mail e tinha um e-mail do Carlos Monteiro, convidando eles para um trabalho, e ele foi ler o trabalho do Carlos Monteiro. E o Carlos Monteiro fez aquela classificação chamada NOVA, N-O-V-A, que eu nem sei, deve ser uma sigla, que vai de 1 a 5. É muito interessante o jeito que ele divide a NOVA. Vai do minimamente processado, que é o 1, que é a carne, o vegetal, até o miojo, que é o 5. Só que ele vai explicando como que ele categoriza de um para o outro. Esse aqui foi liofilizado, esse aqui foi só empacotado, esse aqui passou por pasteurização.
Até que ele é bem bonzinho, classificando umas coisas em grau 2 e 3 de novo. Eu já achava que isso aí era grau 5, né? É, e aí os autores do livro, eles vão montando a teoria do porquê que o grau 5 é quase que inexorável levar à obesidade. É lindo de ver que o modelo era uma história já fadada a acontecer. Ele vai mostrando os bastidores, não tem como, comendo isso aqui, não engordar. Tudo está na proporção que não foi feita para comer, tem alimento inflamatório, então não tem, o negócio vira um Frankenstein enorme. E aí eles foram, o Carlos Monteiro, junto com um aluno de pós-graduação, fizeram um trabalho usando, eu nem sabia que a gente tinha acesso ainda a isso, usando os dados do NHANES, que é aquele órgão americano de saúde pública, INHANES, NHANES. É o órgão americano que é o censo nutricional americano. E aí ele foi classificar na população americana quem comia preponderantemente em Nova 1, 2, 3, 4, 5. Gente, a porção da população que comia menos, que era 1, eles comiam 33% da comida deles em Nova 5, que é a ultra processada. Até a categoria superior, que comia 81% em média em Nova 5. Imagina, 81% do que você come é classificado como ultraprocessado. E a média... É o que a gente vê, muito em dieta cetogênica nos Estados Unidos. Existem muitos produtos keto, né, onde tem proteína vindo de origem vegetal, de comida altamente processada, e que está sendo vendido, né, prometendo uma dieta cetogênica, que a gente deveria ter como base a comida pouco processada. E aí a gente vê inúmeros canais de comida industrializada cetogênica. Então não basta o conceito, né? É cetogênico e pronto. Tem que ter a pegada mais não processada. Exato. E uma coisa que explica também esse de não fechar a cota de proteína que está diluída ao longo do dia, que está diluída em carboidrato e em gordura, é o que mais explica a fome noturna para a maioria das pessoas. Então tem aquelas pessoas que falam assim, eu consigo fazer dieta durante o dia, mas quando eu chego em casa à noite, eu quero comer tudo que tem na frente, porque ela está atrás de proteína e vai, de novo, fazer aporte de carboidrato e gordura de uma proteína bem diluída, que não vai matar a fome daquela proteína. E aí a pessoa come demais à noite e fecha de uma maneira que elevou o consumo calórico lá para cima, o consumo de energia na forma de carboidrato e gordura lá para cima, não fecha a cota de proteína e acorda o outro dia com fome, né? Porque não consegue levar a proteína que o organismo está pedindo. É claro. Eles têm uma frase no livro que é assim, ó, não é que nós comemos demais e engordamos porque nós temos apego ao carboidrato e à gordura que nós estamos comendo. É porque, olha que interessante, o nosso apego, aí não é outra palavra, é porque a nossa necessidade, o nosso apego em proteína é maior. Olha que interessante, a gente fica falando, porque você é viciado em carboidrato, em mistura com gordura. Não, ele inverte isso. Por isso que é legal ver pesquisador falando, e não só os médicos que ficam querendo fazer lavagem cerebral nos pacientes. Ele fala, não é isso, não é apego a carboidrato e gordura, é o seu apego à proteína, porque você é bicho. Só que como você não come proteína suficiente, você fica indo atrás do carboidrato e da gordura até que a proteína bata, porque a comida é muito diluída, você fica indo atrás do que tem pouquinho, porque de pouquinho, você bate a sua meta de proteína, só que aí já estourou na comida. Estourou na comida. Essa população americana, a média, eu falei do 1 ao 5, mas a média comia 57% da comida deles era Nova 5, que era ultra processado. É absurda a quantidade. É muita coisa. A Mazinha pergunta aqui, ó, em quanto tempo de comida de verdade a síndrome metabólica começa a diminuir? É muito rápido.
Muito rápido, de um mês para o outro. Tem paciente que num retorno ele já está bem. Não tem mais esteatose hepática, não tem mais triglicerídeos aumentado, diminui bem a circunferência abdominal, a É muito glicemia rápido. em jejum volta para patamares normais em um mês. Né? Eu Então, contei o caso daquele paciente a semana passada, que em 3 meses foi de grau 3 para 0 de esteatose hepática. sim. Né? E o importante é falar que muitas vezes a pessoa se coloca numa situação onde ela fala assim, não, minha esteatose hepática é moderada, ou é leve, é grau 1. E isso parece que não tem nenhum tipo de compromisso da pessoa para cuidar disso, porque é como se não tivesse importância. O que a gente vê é que a esteatose hepática, que foi anunciada ali no ultrassom, ela não está mostrando o estado daquele tecido, que ele pode já estar com fibrose, mesmo que seja num grau de comprometimento leve, moderado, mas o tecido já está alterado e isso leva a consequência no funcionamento do fígado, né? Então é muito perigoso a gente pegar e colocar só em cima da classificação e achar que não tem muita importância. Tem importância, sim. Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco do apreço pelo que é normal, de ter uma saúde absolutamente normal. Parece que está ficando, sei lá, meio brega você ter uma saúde totalmente normal. Você tem que ter alguma coisinha. Parece que tem você se importar, vou consertar isso aqui. Tá ruim isso aqui, então eu vou consertar isso aqui. Tá ficando não usual. É como se a gente fosse extraterrestre. Eu estava aqui você falando, doutora Cristina, e eu me lembrando da minha amiga do fim de semana, porque ela chegou para mim e aí ela me perguntou se eu só comia carne, eu disse que sim. E aí ela disse, porque se você também for olhar procurar informação, você vai encontrar informação para tudo. Tem gente dizendo que a carne é boa, tem gente dizendo que ser vegetariana é que é boa. Eu disse, mas é exatamente isso, você vai realmente encontrar. Agora você tem que ir buscar informação na fonte certa, procurar um nutricionista que te ajude. Eu indiquei o Júlio para ela, mas ela está com os ouvidos completamente fechados, assim, né? Ela culpou a genética e fim de papo, não tem mais. Começa com G, mas é geladeira, né? Só curiosamente, doutor, eu fui atrás de um protocolo, né, que é colocado para estudantes de pós-graduação. O tema era síndrome metabólica, aí pega várias abordagens de vários institutos, várias agências de controle e tal. E aí eu fui querer saber como que é a dieta preconizada para se tratar síndrome metabólica dentro de padrões de protocolos. Aí a primeira coisa que tem é o total de calorias da ingestão diária da pessoa ser de carboidrato entre 50% a 60% das calorias. Ou seja, vai para aquele padrão da pirâmide alimentar que já está em desuso, mas que continua ali presente nos protocolos. E aí a maior parte das pessoas da área da saúde que não estão sintonizados com esse momento da nutrição, da busca, né, dessa novidade, que não é novidade, que para se tratar do tempo que a gente está falando hoje, que é a síndrome metabólica, acaba caindo no colo uma instrução dietética com 60% de carboidrato, né? Fazendo controle de colocar 30 gramas de fibra por dia. Eu estou lendo aqui no protocolo que eu pesquisei, colocando de 25% a 35% do total de calorias em gorduras, né? Tomando cuidado com a ingestão de ácido graxo saturado, colocar menor do que 10% do aporte calórico, né? E ter de 0,8 grama a 1 grama de proteína por dia, né? Quando esse 0,8 a 1 seria o mínimo, né, que a gente deveria procurar o padrão máximo, que a gente já vê que tem ensaios com 3,5, 4 gramas de proteína por dia, que a pessoa não tem nenhum comprometimento renal e que seria o caminho a ser utilizado para se tratar a questão da síndrome metabólica, né? Seria carregar proteínas ali no máximo, completar a carga calórica
com gorduras, a presença da gordura saturada de origem animal e ter um mínimo de carboidrato aí, que seria na presença, na forma de fibras, principalmente. Né? Mas você sabe que eu acho que nós estamos tendo que fazer isso até de maneira artificial, prescrever dieta low carb, que também é uma artificialidade, Sim, sim. porque nós, como população, nos afastamos da natureza. A coisa mais segura era a gente não ter se enfiado em comida processada, porque, na verdade, nem precisava existir dieta low carb. Verdade. Nem precisava. Já era, naturalmente. Exato, nós estamos usando uma artificialidade hoje, que é prescrevendo dieta e fica falando para o paciente, vai comer abacate, não vai comer banana. Quando eu falo isso, eu sei que eu preciso falar, mas eu também me pego pensando, gente, por que a pessoa precisa comer abacate, não banana? Ah, tá bom, porque a gente se afastou da natureza. Uhum. Então, se a pessoa acorda enquanto ela não está doente, ela não precisa fazer nada, é só evitar aquilo que o homem, de maneira arrogante, se pôs a fazer, que é ficar inventando comida. E nós também estamos inventando comida. Inventa whey protein, inventa óleo MCT. É que nós estamos tentando inventar uma coisa para contrariar. E às vezes a pessoa está doente, você precisa de uma artificialidade, porque a pessoa está comendo doce demais. Então ensina ela a fazer uma panqueca de whey, porque aí ela vai ficar melhor na fita. Então a gente vai para o lado contrário com uma artificialidade. Mas se tiver que fazer um programa educacional, gente, o que deu errado? O que está errado? Não tratar um paciente individualmente, porque individualmente eu vou ter que dar whey protein se ele quer comer barra de chocolate. Mas o que deu errado foi que a gente parou de comer como bicho. A gente usou a nossa inteligência para criar uma alimentação hedônica, que vai primeiro no prazer antes da nutrição. É isso que desviou tudo. É verdade. No livro do Gary Taubes, ele conta, né, que a gente pode fazer um paralelo, que 100 anos atrás, quando morria um leão no zoológico de Londres, ia-se à África fazer um safari para caçar um novo leão para colocar no lugar do que havia morrido. E aí, num desses safaris, o veterinário foi junto. E ele observou na natureza que o leão, quando ele pegava a presa dele, ele ia primeiro nas vísceras. Sim. E o leão que estava lá no zoológico era alimentado com músculo, né? Isso esterilizava, né, o leão. Ele não tinha poder de reprodução, o leão e a leoa. E ele fez o teste. Ele falou assim, eu vou alimentar com as vísceras. E aí passou a dar as vísceras como a primeira E não opção. precisava mais caçar. E aí não tinha mais onde botar leão, de tanto que reproduzia. Sabe? Então, quem mata é a leoa, isso acontece né? com a gente. Num comparativo, isso acontece com a gente. Né? A gente está condicionado a comer, né? Colocando simbolicamente o músculo e esquecendo que seria a nossa comida de verdade, a nossa comida ancestral, a comida que está ligada à nossa, aí sim, à nossa genética. Aí que ela é importante. Né? Exatamente. A Lalise pergunta aqui mais em cima, olha, comer frutas e verduras durante 3 dias mata bactérias do intestino? E nem pode matar as bactérias do intestino, elas fazem. A flora intestinal é bactéria. Eu não sei que bactéria ela está se referindo. Ela deve estar perguntando se melhora a flora intestinal bacteriana. Pode ser. Mas eu acho que o que melhora, não é muito fácil melhorar a flora intestinal bacteriana. Depois que ela colonizou, não é muito fácil. Mas o que talvez deixe de piorar é parar de comer comida processada. Normalmente, os melhores sucessos em reedição dessa flora, vamos dizer assim, é a dieta carnívora, que é uma dieta original do humano. Eu não sei se está colocando fruta que é muito doce, fruta que foi alterada já geneticamente, que é carregada ou de muita fibra ou de muito carboidrato, de carboidrato fermentável, que vai aumentar a população de bactéria ruim. Então, tem que tomar muito cuidado com essas abordagens. Qual que é a melhor estratégia, na minha opinião? Água e carne. Água e carne. É isso aí. Né? Aí, depois disso, vamos incluindo, fazendo aquela palavra que eu gosto muito de trabalhar com a Vanessa, que é testar. Faça o teste. Se funcionou para você, é seu. Se não funcionou para você, não é seu. Né? Dá trabalho, dá, mas dá resultado. Né? Exatamente.
A Vânia diz assim, ó, uma pessoa diz que não tem inveja de mim porque eu não como nada. Muita gente também não está tendo inveja de mim, não. Ultimamente as pessoas têm estado aí, ó, feliz da vida, ainda bem que eu não sou ela, né? Porque no final das contas é como se a doente fosse eu, né? Assim, mas não dá para culpar as pessoas, velho. É muito complicado isso, porque é justamente a formação, até eu tinha isso, de repente, se eu não tivesse tido a necessidade, eu chegasse mais tarde até nesse entendimento. Mas a gente vai, quando a gente tem a necessidade, a gente sai atrás da informação, né? É difícil. E inveja mesmo é ver as chamadas dos stories da doutora Cristina de corpo todo, né, magra. Isso que é inveja. Gente, exatamente. Falou Desnecessária inveja, eu vou assistir tudo. os stories da doutora Cristina fazendo as Mas, chamadas de corpo inteiro. Pronto. olha, Sem problema nenhum, sem filtro. mas você sabe que eu acho que assim, como é que você vai convencer as pessoas? Quando eu tô comendo, a comida aqui em casa é bem simples mesmo. A gente não tem muito staff aqui para ajudar, então é uma comida bem simples. Quando eu tô comendo aquilo lá, eu penso, como é que a gente vai achar uma vantagem, vai ficar feliz? Ah, é isso aqui que tem no prato. O que foi que eu comi hoje? Foi carne de porco cortada em lombo que eu fiz em bife. Que mais que tinha? A carne moída que eu amassei meio que como fosse um hambúrguer. Roubei um pedacinho do salmão do prato do meu filho, que ele queria comer salmão, e chuchu. Acho que era isso. Isso foi a janta, né? Que eu jantei agora. Como é que você vai achar isso uma vantagem? Sendo que a maioria vai, é um bife de filé de porco com uma carne amassada ali, feito um hambúrguer e chuchu. Ai, não achei isso bom, não. Mas por quê, gente? Porque assim, a gente fica lá, sentado, estudando. O que a comida processada faz? Então, isso aqui vai fazer isso aqui. De tanto ficar indo atrás desse assunto, por isso que você tem que estar grávido da ideia. Não é um esforço, não é que eu estou me forçando a ter prazer com isso aí. Você vai criando um prazer de se ver livre dessas coisas. Ai, que bom que eu posso não comer pão e um quiche de não sei o que, e nem sentir falta. Mas por que você vai parando de sentir falta? Porque você vai enxergando uma grande desvantagem. É assim com tudo na vida. E em outras coisas também, se você começa, ai, não, eu preciso economizar. Aí você fala, nossa, isso aqui eu achei que eu precisava tanto, mas na verdade eu não precisava e agora eu tenho dinheiro no bolso. Se você quer se esmerar num assunto, você vai vendo que cria prejuízo na sua vida, excesso de coisa, produto processado. Aí você vai gostando de ver o seu prato simplóriozão, do jeito que foi o meu da janta e que é todo dia. Não é sofrido. Você vai tendo prazer em falar, nossa, eu sinto feliz para comer esse negócio que está gostoso. Mas a maior parte das pessoas vai olhar aquela carne amassada, aquele bife de lombo e aquele chuchu e vai falar, nossa senhora, ainda bem que eu não fui jantar nessa casa. Exatamente. Hoje, por exemplo, no almoço eu comi só uma sobrecoxa de frango, era uma sobrecoxa grande, desossada, feito como um bife ali, né? E estava muito bom. Eu comi só isso. E fui trabalhar, né? De manhã eu tinha comido... só isso, assim, meu prato não estava cheio de comida. É isso, né? E assim, eu saí super saciado, voltei agora à noite. O que eu tomei? Tomei um café e vou comer amanhã, né? Comer amanhã, pronto, tranquilo. Porque a fome... A proteína, se você der um tempinho, vem uma saciedade grande. Às vezes, a gente até tem que ter cuidado, né? Eu sempre como muito legumes e verdura porque eu adoro, na verdade. Se eu tivesse que fazer carnívoro, acho que eu ia sofrer, porque eu gosto muito de legumes, gosto demais. Mas às vezes você exagera na proteína que na hora você aguenta, mas depois vem um tamanho de uma saciedade incômoda. Quando a gente faz jejum, e né, muitas vezes eu faço, pela correria mesmo, não é nem por emagrecer nem nada, e aí você senta, tem os bifão lá, de lombo, as carnes amassadas lá, e você manda ver. Nossa, depois dá uma saciedade incômoda, é horrível se sentir muito saciado. Aí você fala, ai meu Deus, por que eu fiz aquele tamanho de prato de carne? Esqueci que carne sacia demais. Exatamente. Ainda mais junto com fibra, né? Com a fibra dos legumes. A Cleonice pergunta aqui, o whey da proteína de carne é mais saudável?
Para quem tem problema com caseína, né? Muita gente tem problema com caseína, então o whey da proteína de carne, ele vai eliminar essa questão. Mas é um alimento modificado, é um alimento processado, o whey. O whey da carne é a carnitina, doutora? Ou não? Ó, eu vou pegar porque acabou de chegar o meu que eu comprei na internet. Ah, Vou lá pegar. tá jóia. É. É incrível, né? A gente fica, às vezes, é um mundo de informação. A Trícia diz assim, ó, temos que entender a bioquímica para aceitar. Verdade, né? É verdade. A Trícia é enfermeira. E ela está sendo Sério? iniciada no mundo low carb. Eu achei Ô, muito coisa legal que boa! ela teve boas repercussões consigo, né? Foi muito legal. Ó, então vou aproveitar o gancho para falar assim, por que que é legal, não é legal usar o whey na minha visão, mas não pretendo ser a dona da verdade também, porque eu sou uma mera estudante desse assunto também. Todo dia a gente senta lá para estudar um pouco. Esse aqui é o Beef Protein, que é da Essentia, é bem conhecido aqui no Brasil, né? A Essentia é bem conhecida, ele se chama Beef Protein, justamente, é uma latinha de 400 gramas. Veio errado, eu comprei o de banana, veio o sabor cacau, deixei fechado para ver se eles trocam. A diferença realmente é você se ver livre da caseína, né? A caseína ela pode estimular um pouco mais a insulina do que a proteína da carne. Quem tem alergia àquela APLV, mas são poucas pessoas, é mais raro a APLV, que a alergia à proteína do leite de vaca também não vai conseguir usar um whey de leite. Basicamente é isso. Tem desvantagem que é um pouco mais caro. Eu comprei para. Eu não tenho nenhum problema com caseína. Eu comprei para experimentar, porque eu preciso experimentar tudo, né? Eu não posso falar para os pacientes se tem gosto bom ou Sim. ruim. Então eu, o Júlio, a gente precisa experimentar tudo, fazer jejum, usar Libre, experimentar tudo que é tipo de whey, até tomar injeção para ver se dói. Tudo a gente tem que Nossa, experimentar. vou até fazer uma consulta ao vivo aqui, com a doutora Cristina. Eu nunca assim, tive a curiosidade de fazer uma glicemia pós-prandial, né? Sempre fazer aquele normalzinho do dia a dia ali. E aí, esses dias, eu falei assim, vou comer amido para ver o que acontece. E eu comi o que a gente chama aqui de bolo de goma, né? Que seria um pão de queijo sem queijo, ok? É só o amido ali e tal, com ovo, faz a massa, cresce e fica um bolo bonito. Qual foi minha surpresa? Porque eu sempre fiz glicemia em jejum, né? Quando leigo, né? E nunca fiz em mim um acompanhamento. E agora eu falei, vou resolver acompanhar. E aí eu saí de uma glicemia de 85, meia hora depois estava com 230, né? E aí, uma hora depois, eu estava com 85 de novo. Então, quantos diagnósticos são perdidos porque não fazem esse tipo de teste, que só pensa na glicemia em jejum, né? Se eu me coloco a comer carboidrato, eu viro diabético amanhã, né? Então, foi um Foi para teste assim, bem 230. pontual, né? 233, né? 233. E eu fui medindo, com uma hora e meia, já estava lá normalzinha de novo, né? Lá nos Esse 85. pico foi com quanto? Com quanto tempo esse pico? Meia hora. Com meia Foi hora, bastante. foi aquela subidona que depois faz uma hipoglicemia reativa, porque como eu tenho cirurgia bariátrica, que eu fiz há 21 anos, eu tenho hipoglicemia reativa, que é a síndrome de Dumping, né? Então Mas fica eu bem tenho também. explicado, né? Fica bem explicado, né? Como é? Eu também tenho. Vou contar minha experiência com o Libre já. Mas só para encerrar, assim, gente, isso aqui, eu não acho eu não acho que alguém tem que usar isso aqui na vida. Por que que eu uso? Porque eu sou uma pessoa que gosta de doce, eu faço uma panqueca com isso aqui todo dia para eu não ter que comer um doce normal. Mas não seria legal eu ficar vivendo disso aqui. É uma panqueca por dia, não é legal. Isso aqui é comida processada. É carnitina, Comida processada. doutora? É carnitina o componente ou não? É um pool. É um pool de aminoácidos, alanina, arginina, ácido aspartico, ácido glutâmico, glicina, histidina e hidroxiprolina. Ah, É, já tá na forma de aminoácido aí, né? já está na forma de aminoácido.
E tem 2,8 de carboidrato por scoop. Mas assim, isso aqui eu falo assim, você resolve no teu dia aquilo que vai ficar um pouco fora da comida de verdade, se é que você precisa. Se é uma pessoa que não gosta de doce, que não é o meu caso, nem ia precisar. Mas como eu gosto de um docinho todo dia, eu resolvi que isso aqui vai ser a comida processada do dia, né? Então não é que a gente precisa viver sem ela. Mas você tem que limitar no horário, na quantidade e ver o que funciona melhor. Isso aqui ainda é melhor que um monte de paçoquinha, né? É para isso que serve o whey protein. Não faço apologia do whey protein, porque chega muita gente perguntando que whey eu tenho que usar. Não, gente, não tem que usar nada. Eu preciso usar porque eu gosto de comer um doce todo dia. E carne não é doce. Tem paciente que chega para mim e fala assim, quando é que eu vou tomar o whey? É que não tem receita, né? Não foi receitado. Eu falo assim, um dia, se você precisar, se você estiver internado no hospital, sondado e precisar comer proteína, eu vou pedir para colocar o whey na sua formulação que vai botar na sua sonda. Aí fica assim, assustado, né? Não, eu falei, porque não precisa. Você pode ter proteína a partir de outras fontes, né? Porque às vezes a pessoa quer o whey porque ouviu falar, né? Aí quando ela fala, mas o que eu vou fazer no pré-treino então? Eu falo assim, toma um MCT, né? Tem até a brincadeira. O que eu tomo no pré-treino? Não, usa desodorante no pré-treino e depois do treino, no pós-treino, você toma banho. Né? Fica tudo ótimo. Né? A Maíra Soliano que fala, o melhor pré-treino que existe, olha para baixo. Você tem uma pochete para queimar, é o seu pré-treino. Mas eu estava te falando, quando eu estou de livre, acontece umas coisas tão engraçadas. De vez em quando eu ganho um ou outro livre, aí eu ponho no braço, né? Às vezes eles fazem umas campanhas para médico, né? Já aconteceu cada coisa. Sorvete Häagen-Dazs, eu não consigo nem ir para uma glicemia alta. Começa a subir, já vai para 55 a glicemia, tem o dumping. É muita gordura com carboidrato, né? Então eu tomo, fico mole. Mas já aconteceu de eu ter, eu não tenho picos muito altos, mas já aconteceu de eu ter 180 de glicemia comendo chuchu ultra cozido. Nossa. Muito cozido. E para, não 180, mas 155 de glicemia. Legumes, para mim, é o efeito que o Dr. Burstein chama de efeito restaurante chinês, que tem os legumes. Sempre me dá uma relativa hiperglicemia. Legumes é incrível. Sempre tem uma relativa hiperglicemia com legumes, porque é carboidrato, é fibra, mas é carboidrato. Sim. É por isso que testar é importante. Não tem como desenhar uma dieta única, levando em consideração que não está presente ali a individualidade. Exatamente. Tem que estar presente. Né? Outra coisa, nunca tem um perfil no Instagram que é o Glucose Goddess. Não sei se a doutora já viu, o Glucose Goddess. Glucose Goddess. Né? Desse jeito que está escrito, né? Não sei se é essa a pronúncia. Mas ela faz uns comparativos, né? De comidas muito parecidas, ou mudando a ordem que comeu, ou adicionando alguma coisa, e ela coloca o perfil da glicemia do Libre dela. É muito legal. Né? Por exemplo, ela pega um determinado alimento, né? Vamos supor aqui, ela vai comer arroz. Né? Se antes do arroz ela toma vinagre de maçã, a curva da glicemia é totalmente diferente. Né? Ela vai comer arroz com feijão. Se antes do arroz ela comeu feijão para depois comer o arroz, já dá diferença na curva se ela fizer o contrário. É impressionante. Então, é aquilo que a doutora falou que tem no livro, né? É tanta coisa que quando vai desconstruindo, vira uma salada que o organismo dá trabalho para controlar isso daí, né? Quem é muito craque nessas coisas, não sei se der aviso aí que vai cair, você avisa a gente. Tá dando aí? Não, aqui não está falando nada para mim. Mas... Aqui também não está falando nada, não. Não, é porque deve estar faltando 5 minutos, que a gente começou 22. Quem é muito craque nessas curvas glicêmicas é o pessoal que tem diabetes tipo 1, porque nós que não temos diabetes tipo 1, temos um negócio maravilhoso chamado pâncreas, que se vira, olha que legal, assim, ele se vira de uma forma incrível. Ele só para de se virar e ficar caduco
se a gente, comendo muita comida processada, pegar pelo meio do caminho resistência insulínica. E isso se faz com comida não da natureza. Se você passar ao largo disso, ficar comendo essa comida simplória aí que a gente está falando, você nunca vai nem precisar pensar no que comer. Não comeu comida processada nunca na vida, nunca vai pensar em comida nenhuma, não vai no meu consultório, não vai no consultório do Júlio. Enquanto isso, vocês vão estar fazendo coisa bem melhor do que se consultar com a gente. Uma vez comendo comida processada, pode ser que comece a aumentar a cintura e o pâncreas não consiga fazer uma coisa tão maravilhosa que é o que ele faz no corpo normal. Agora, o diabético tipo 1, que não tem reserva nenhuma de secreção de insulina, eles fazem uma engenharia incrível. Eles te dão uma aula. Eu, com certeza, não sei mais que eles, porque eles ficam testando essas combinações que o Júlio está falando. Então, pega um diabético tipo 1, ele sabe exatamente como é que ele consegue comer batata. Ah, não, se eu fizer isso antes e puser isso aqui, não sei o que lá, eu consigo comer batata sem subir. Ah, eu vou no aniversário, vai ter um pedaço de bolo, então eu vou aplicar 23 minutos antes a quantidade X da insulina tal, e eu preciso tomar água assim. Eles são craques nisso, mas para você ver como o pâncreas é uma coisa maravilhosa, é um órgão assim de uma inteligência fantástica. A única coisa que a gente não pode fazer é ficar tratando ele com matéria-prima que ele não sabe lidar. Não é só pela substância que está ali na comida, mas são as proporções. Não tem problema comer o veneninho da banana lá, que ela está na banana, mas acontece que está em proporções assim muito calculadas pela natureza, né? Então, a comida ultraprocessada é isso que ela faz, ela muda muito as proporções, aí começa essa encrenca aí. Olha lá, a Clarissa está aqui marcando a hora para nós, já são 9 horas, olha lá. Ficou uma pergunta aqui, na verdade, eu acho que ficou mais, mas vamos ver se a gente responde essa rapidinho. Vocês indicam algum suplemento para melhorar o intestino no geral? Para tirar o suplemento, a gente Normalmente indica. eu gosto de suplementar o magnésio. Né? Aí tem Sim. que ver o quanto está desconfortável, em que porção do intestino tem o desconforto, para a gente saber se é um citrato, se é um dimalato, se é um cloreto. Mas aí a gente tem que entender essa fisiologia para colocar esse suplemento, que eu gosto muito de suplementar magnésio no intestino. Você é doutora, como é a conduta, né? O magnésio, aliás, aquela colinha que você me passou, eu uso muito, óxido de magnésio com cloreto de magnésio, 100 de um, 200 do outro, 2 vezes ao dia, é que eu mais uso. Realmente, o magnésio, ele dá um resultado bem legal. Eu tenho muito paciente usando Saxenda, né, que é um sacetógeno. Então, esses pacientes, muitas vezes, eles constipam, e aí eu uso magnésio, é um suplemento legal mesmo. Pronto. Vamos lá, pessoal. Obrigada. Faltaram algumas perguntas, a gente não conseguiu chegar lá, mas a gente vai fazendo o melhor que pode. Pronto, ótimo. Viu? Um beijo para você. Cair. Vamos falar lá, de obrigada. Sauna semana que vem, que a gente perdeu. Semana que vem eu não vou poder participar. Eu vou ter um compromisso online que eu não posso não dizer, está marcado há muito tempo. Mas na próxima eu posso. Vamos sentir falta. Faltando aqui, hoje me disse, 1 minuto e 56. Então, a gente, semana que vem, a gente vem sem a doutora Cristina. Vamos pensar num tema. Vamos falar de sal, que a gente perdeu aquela. Boa! Vamos falar de sal. E aí, na próxima, a doutora Cristina volta conosco. Tá ótimo. A gente pega um tema aí. Tá bom, minha gente. Um beijo para vocês. Até logo. Um beijo, boa noite. Obrigado, vocês. Obrigado, Tchau. pessoal, que acompanhou a gente aqui. É isso aí. É isso aí, gente. Tchau, tchau.